culpa é o inferno na Terra. Então, a culpa, eu falo que está casadinha com a acusação. Se eu culpo alguém, eu estou acusando alguém. E aqui uma grande sacada. Se eu me culpo, eu estou me acusando. Eu estou me diminuindo. Eu estou me desempoderando. Eu estou me deixando pequeno. E, na verdade, eu sou uma essência muito, muito mais incrível do que a gente pode imaginar. Tudo eu posso estar dizendo hoje aqui que eu falo muito. A vida é fácil. Há mais de 10 anos eu falava que a vida é difícil. A vida é difícil, a vida é complicada. E aí eu comecei a perceber que a vida poderia ser um desafio. E aí eu passei a falar, a vida é um desafio. Não falo mais que a vida é difícil. A vida é um desafio. Mas eu só troquei a palavra. Mas a vibração estava a mesma. E aí eu comecei a perceber que não, a vida é fácil. Mudei realmente minha vibração, fiz esse movimento, saí lá de a vida é difícil, a vida é um desafio. Hoje eu falo que a vida é fácil. Porque muitas vezes o processo do observador, ele se deturpa em virtude de um pensamento, certo? E um pensamento pode não refletir a realidade. Então uma coisa liga a outra, né? Muitas vezes há uma busca no senso coletivo de algo complexo para resolver a vida. Mas é muito mais simples. E simples real, básico, no dia a dia, palpável, atingível para qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer realidade da vida dela. Sejam todos muito bem-vindos, podcast Filhos do Todo no ar. Você que está chegando aqui já gostou do tema, já gostou do nosso trailer? Tá muito importante. Já se inscreve, toca no sininho, porque tem uma coisa boa acontecendo. Muitos não inscritos estão assistindo aqui ao podcast. Então, se você é um não inscrito, torne-se um inscrito para que você possa receber mais conteúdos como esse aqui. Vamos fazer esse combinado? A gente entrega para você um conteúdo legal, relevante, que vai trazer aí uma reflexão e aplicações na tua vida, e você se inscreve aqui no canal e deixa o teu like. Se já é inscrito, deixa o teu like logo no começo. Aqui nos comentários, se você estiver vendo durante a transmissão aqui, escreve aquilo que você tem de melhor e que você acredita que uma pessoa, ao ler, pode ter um significado bacana na vida. Coloca aqui nos comentários isso, certíssimo? Compartilha com o maior número de pessoas, porque quanto mais a gente compartilha coisas que são interessantes, maior a possibilidade também dessa energia se multiplicar. Beleza, pessoal? Vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante. Vamos entrar nesse universo da neuroquântica, das múltiplas possibilidades, com o nosso amigo Rafa Macedo, que é conhecido também por ser o host do podcast Saúde Energética. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E muita gratidão, Fael, gratidão por estar aqui e transbordar, né, todo esse assunto, conhecimento que eu gosto bastante. E muito interessante, só sabe as palavras no começo, né? Escrever, né, deixar nos comentários o que cada um tem de melhor. Isso é a neuroquântica, é despertar o que tem de melhor no outro. Não é sensacional? Gratidão. Exatamente. E aí você falou sobre a neuroquântica, já vai dar um gancho para o pessoal que muitas vezes fica um pouco em dúvida em relação ao termo, que eu vejo que é o PNQ, né? Isso. Programação neuroquântica. Em que consiste, né, essa metodologia, esse universo, né? Não, ótima pergunta, já para quem está nos assistindo, trazer essa consciência desse questionamento, quem eu sou, né? Faça essa pergunta, quem eu sou? A neuroquântica é esse convite de despertar a sua essência. Por que eu faço o que eu faço? Né? No seu dia a dia, muitas vezes numa reatividade ou passividade. Então é justamente esse caminho. E, principalmente, desmistificar. É difícil, eu não consigo, isso não é para mim, física quântica é complicado, neurociência, não vou nem chegar próximo. Não, isso tudo a gente usa no nosso dia a dia, muitas vezes, de forma inconsciente. Então, é trazer à tona todo esse movimento e, principalmente, despertar o melhor que cada um tem. Não é despertar essa essência divina e não os pensamentos, o julgamento,
não é? Essa essência, esse olhar energético, que é trilhar o caminho de autoconhecimento. Mas vale ressaltar que autoconhecimento não é apenas se conhecer, ou melhor, conhecer quem a pessoa acha que ela é, né? Ah, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, muitas vezes a pessoa construiu um padrão comportamental, construiu um hábito, construiu, né, a vida dela. Se ela construiu, chegou até onde ela está hoje, isso só significa que ela tem acesso às infinitas possibilidades e pode ir muito mais longe do que ela possa imaginar. Cara, muito profundo isso, porque aí entra nesse tópico das questões internas, né? As questões a serem trabalhadas. Esse lance das pessoas, muitas vezes, pela sociedade mesmo, serem programadas para serem conformadas, muitas vezes. Olha, você vai ter que se conformar, sua vida é assim, ou então até às vezes envolve algo mais complexo, é seu karma. Então você vai ter que passar por isso, porque caso contrário você não vai resolver essas questões. Como é que você encara isso? Que eu percebi que você é um cara que realiza um trabalho para que as pessoas possam, obviamente, virar uma chave, não ficarem naquele conformismo. Como é que é a tua visão em relação a isso? É sensacional esse questionamento para a gente também desmistificar é meu destino isso, né? O que é destino? A cada segundo nós criamos o nosso destino, não é? E muitas vezes uma atitude, uma ação em ligar para alguém ou fazer ou deixar de fazer algo muda completamente a vida de uma pessoa. Então é justamente esse desmistificar e trazer para algo mais palpável. Não é um movimento que você tem que fazer, nossa, vou fazer um movimento enorme na minha vida. Não. Até trago uma metáfora aqui que um estudo científico mostrou a diferença entre atletas de alta performance, atletas que vão para as Olimpíadas, ganham medalhas, de atletas mais básicos, vamos dizer assim. A única diferença é a constância na repetição de pequenos hábitos. Ou seja, todos os dias, pequenos hábitos, grandes transformações. Então, justamente para quem está nos assistindo, perceber o que eu posso fazer hoje para tomar a rédea da minha vida, a consciência, a essência divina do meu ser, para que eu não viva nessa reatividade de um karma ou de um destino, ou é assim mesmo. Minha família inteira se separou, minha família inteira teve tal doença, minha família inteira teve isso. E se você pudesse quebrar esse elo, não é? Não ser passivo a tudo isso e nem reativo, que é uma forma de funcionar hoje nesta realidade, tirando a nossa essência da decisão, da escolha, não é? Então, a escolha, a decisão é a grande chave para evitar aí é karma, ou é assim mesmo, ou qualquer outra coisa. E isso não apenas, né? Eu como aprendedor, que eu falo, eu sou um grande aprendedor nessa experiência humana chamada vida. O próprio cientista Bruce Lipton hoje traz grande consciência pela epigenética, trazendo, né, que os genes têm a escolha de liberar ou não uma determinada doença que vem aí de forma hereditária. Então, são outros fatores a serem levados, como hábitos, condicionamentos, alimentação. E quando a gente fala de alimentação, não só alimentação física, né, o que eu coloco na minha boca, mas também como eu estou alimentando meus ouvidos, meus olhos, né, os 5 sentidos aí também vale de grande consciência, para que a gente possa realmente trazer essa leveza nas decisões e se desassociar dos karmas e, enfim, de todo esse movimento que, não sei se felizmente ou infelizmente, ainda muitas pessoas não se sentem empoderadas no sentido de autorresponsabilidade, de assumir as suas escolhas. É mais fácil. Não, minha família que tem esse problema, então eu só estou repetindo um padrão, não é? E isso que você falou, eu achei é algo muito profundo que eu acho que todos nós temos que refletir, porque é inevitável, é uma comparação que as pessoas fazem, né? Vô, vó, tio, tia, parentes, e aí fica como se fosse
uma cruz, né? Que a pessoa carrega negativamente, lógico, como algo já cravado. E aí a gente vê o seguinte, você falou sobre saúde, sobre hábitos, sobre questões interiores. Existem alguns lugares do planeta onde certos hábitos são mantidos e certas questões não são existentes em relação a doenças ou problemas. Aí você pega essas pessoas que viviam lá e troca o ambiente, os hábitos, começa a adquirir questões que outras pessoas comumente estavam lá, vamos dizer, predestinadas, né, entre aspas, como você falou, pode a terem aquilo, né? Então, é a aquisição que a pessoa permite na vida dela, né? Exatamente, exatamente. O quanto a pessoa está permitindo, por exemplo, crenças limitantes que são a vida dela é regida, baseada naquilo, ou até no vitimismo, alguns arquétipos, né, como a gente até estava falando nos bastidores, né, de arrogante energético, ajudante universal, enfim, o justiceiro quântico, são alguns arquétipos que a pessoa acaba assumindo, né, e eu digo novamente, tirando a responsabilidade dela, mas não estou aqui para julgar, e sim para trazer essa consciência, esse questionamento. Ok, eu estou funcionando assim, nesses moldes. E o que mais eu posso fazer? Quais são as outras opções que existem? Muitas vezes, nossa, minha vida está dando errado. Nossa, o que está dando errado aqui? Muda. O que já está dando certo na minha vida? Que se eu me conectasse, minha vida fluiria ainda mais. Percebe que é literalmente a forma de ver o mundo, é a visão energética do mundo. E um exemplo que você deu, né, que a pessoa num determinado local do planeta tem determinados hábitos, tanto bons ou ruins. Eu dou o exemplo de uma analogia de que tinha uma criança sentada na mesa de jantar, e aí o peixe que estava sendo oferecido ali para a família estava com a cabeça e o rabo cortados. E aí a neta perguntou, né, para a mãe dela, a criança perguntou para a mãe, mãe, por que que a receita que a avó, a Bisa, faz é com o rabo e a cabeça do peixe cortados, né? Aí ela, não sei, pergunta para sua avó. Ela foi, perguntou para a avó, também não sei, pergunta para sua Bisa. E aí a Bisa respondeu para ela, ah, minha filha, minha bisneta, né? Quando a gente fazia essa receita, quando eu aprendi, o forninho era muito pequeno. Então a gente cortava a cabeça e o rabo. E hoje se faz até assim, mas ali a mãe que tinha feito não tinha questionado. Então é justamente, ok, existem hábitos que vão levar as pessoas para condicionamentos ou para resultados positivos. A questão é o resultado. Qual o resultado que eu quero na minha vida? Então é sempre fazer esses questionamentos para tomar a atitude de responsabilidade e não colocar a culpa no outro, porque a culpa, como diz uma grande amiga minha, um grande beijo para Suzy Maria, na culpa ela fala, a culpa é o inferno na Terra. Então, a culpa, eu falo que está casadinha com a acusação. Se eu culpo alguém, eu estou acusando alguém. E aqui uma grande sacada, se eu me culpo, eu estou me acusando. Eu estou me diminuindo, eu estou me desempoderando, eu estou me deixando pequeno, e na verdade eu sou uma essência muito, muito mais incrível do que a gente pode imaginar. Quando eu digo cada ser humano, cada alma, né, cada espírito nessa vida, né, no planeta Terra. E aí você falou da Suzy, ela vai estar aqui na próxima semana também, novamente, ela já esteve aqui, legal, muito legal essa conexão, né? E aí você falou também desses hábitos, né? Já gera até um inconsciente coletivo, né? Porque alguém começou a realizar aquilo. Foi passando, 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 vai chegar uma hora que a pessoa só faz. Se alguém decidir mudar aquilo, vai também reverberar ali nas próximas gerações. E vira ali um hábito, né? Você falou sobre esses arquétipos aí, que eu acho interessante a gente falar, e acho interessante o termo colocado também. O que é um arrogante energético? Boa, né? Antes da gente chegar, literalmente, né, no arrogante energético, vamos perceber o fluxo da vida, né? Como que a vida se coloca para cada um?
a partir da visão de cada um. E quando eu falo visão, não só na questão bética, mas na forma de você sentir a vida, certo? E a vida é um grande bumerangue. Tudo que você vibra, né, como fala da lei da atração, né, você atrai. Mas antes da lei da atração existe a lei da vibração. Então você vibra, emana e atrai. Logo, a vida parte de você e não para você. Dentro dessa percepção, quando uma pessoa não aceita a vida como a vida está se apresentando para ela está sendo um arrogante energético, pois ela não está aceitando a própria energia dela. Percebe que a vida está se apresentando como ela está vibrando. Então, se ela não aceita a vida, ela está sendo um arrogante energético. Faz sentido, Rafael? Faz sentido, faz sentido. E aí você falou um ponto que é aquela coisa que a gente vê muito, né? Pessoas querem coisas, pessoas querem alcançar resultados e tudo mais. E a partir do momento que ela acredita que atrai aquilo por algum comportamento, é a mesma coisa que ela pensar num carro, sei lá, as pessoas normalmente querem carro, casa, as coisas materiais, né? E aí ela se dá conta que quando ela abre a porta não tem aquele carro, aí vem uma frustração, a pessoa não dá tempo ao tempo, não tem atitudes condizentes, fecha a porta e já entra de novo na frustração, né? Então é isso que eu acho que acredito que seja um fator de frustração da humanidade, né? Esse imediatismo. E aí você também falou sobre o justiceiro quântico, né? Isso é legal também. O justiceiro quântico é aquela energia, aquele arquétipo que a pessoa vibra ali e fala assim, tipo, não, olha ali, aquilo não deveria estar acontecendo. Não, isso aqui é injusto, né? Então aí ela quer mudar. Não, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Não, isso é o justiceiro quântico, né? A pessoa quer fazer justiça com as próprias mãos. E se você perceber, Fael, há quantos anos a mídia, não só a mídia, mas questões de filmes hollywoodianos vêm implantando isso na humanidade, de um super-herói fazer justiça com as próprias mãos, percebe? Eu falo que ele tá casadinho com o arrogante energético, porque ele não tá aceitando a vida. Afinal, esta realidade, todos nós estamos co-criando juntos. Né? Então, baseado no quê? No inconsciente coletivo, nessas crenças enraizadas lá no subconsciente, que vem de geração em geração. Então, essa consciência, a gente começa a despertar e perceber que existem outras formas de funcionar. Não estou dizendo que é errado assim, só trazemos a consciência de que os resultados que tivemos até hoje talvez não foram tão condizentes com a nova era da Terra que estamos já se movimentando, né, em vibrações mais sutis, de gratidão, de amor, de respeito. Então, é começar a ter essa consciência, atitudes diferentes e resultados diferentes. Né? Dentro da comunidade neuroquântica, depois a gente pode até falar um pouco da comunidade, nós tínhamos uma mentoria chamada Vendas Energéticas, que era justamente nessa alta performance da venda. E um dos mandamentos era, se você recebeu um não, é sua responsabilidade. E o que você pode fazer de diferente para receber um sim? Um sim no momento da venda. A gente está falando aqui de vendas, mas traz isso para a vida. Você falou sobre o carro. Fui, fiz todas as práticas, a gente dá bastante exemplo justamente do carro, né? Cocriação de um carro, de um bem material. Fiz todas as práticas e coisa e tal, abri a porta da garagem, não está lá. Vem a frustração. Percebe que o problema não é o problema. O problema não é a frustração. Não é eu abrir a porta. O que está energeticamente? O que está fundamentando essa atitude da pessoa ir lá e já querer ver o carro? A ansiedade. Então, será que realmente ali na prática, mentalmente, energeticamente, ó, mental, parte neuro, energética, parte quântica, então esse alinhamento, essa harmonização da parte neuroquântica, será que realmente na prática essa pessoa estava numa fé, numa certeza absoluta,
condizente com o que ela estava fazendo, ou ela estava ali pensando, não, vou fazer porque eu quero logo o carro, eu quero logo, será mesmo que eu vou conseguir? Então, é praticamente simples, porém, não é tão fácil estar no estado de presença, pois há um vício, eu digo como um macaco que pula de galho em galho, a mente, né? Há um vício mental em um bombardeamento de pensamentos, né? Então, trazendo toda essa leveza, vamos fazer uma prática numa próxima, uma conscientização numa próxima prática de estar realmente em estado de presença, respirando tranquilamente, e a gente aí entra realmente na nossa essência, não sendo um arrogante energético e depois não querendo fazer justiça com as próprias mãos. Né? Enfim, E esses arquétipos, também você falou sobre Hollywood, né? Hollywood, principalmente, né? Elevou a imagem do fora da lei, né? Aquele que sempre causa alguma confusão e tudo mais, e coloca também alguns tipos de produtos implícitos ali, né, que as pessoas querem adquirir e tudo mais. E aí a gente vê como é o reflexo na sociedade, principalmente ocidental, né, em relação a isso. E você falou sobre essa questão do desapego, né, que as pessoas têm muita dificuldade de entender. E aí tem aqui versus o soltar, né? O que seria essa queda de braço? Desapego, o soltar da física quântica, a frustração, né? Porque é aquela coisa, a pessoa até diz que está soltando, mas chega em casa e fica aflita, solta os cachorros, vamos dizer assim, em relação àquilo que ela acredita que deveria chegar naturalmente. Né? O soltar da física quântica, podemos dizer que ele não é explicável, é sentir, é o viver. Ok, e como eu faço esse passo a passo para poder sentir isso? É através do desapego, do fluir, do surfar por esta realidade, né? Eu dou exemplo como se fosse uma âncora. O navio está fluindo, né? Está navegando, mas está num apego, numa âncora ali. Algo está prendendo o navio de fluir. O navio, a pessoa, né, de alcançar os resultados condizentes com a essência dela, com o que ela realmente quer para a vida dela. Então, para viver realmente isso, eu dou um exemplo. Quando alguém chega na sua porta e te entrega um presente, você recebe esse presente, a pessoa fica segurando, não, mas pera lá, será mesmo que eu vou entregar ou não? Não, realmente ela entrega. Agora, pense você entregando os seus problemas para o divino, para essa força superior, dentro da religião de cada um, do que cada um acredita. Será que realmente eu estou entregando e tendo fé realmente que aquilo vai se resolver? Dentro de uma das metodologias que a gente usa, existe o espaço das variantes. O espaço das variantes é o espaço das infinitas possibilidades, onde tudo já existe. Se tudo já existe, existe um problema, logo existe também uma solução. Então, dentro desta percepção e permissão, né, de entender que existe um problema e também existe uma solução, eu começo a me permitir entender que essa projeção mental, existe esse problema, tenho que pagar um boleto, vamos pegar, boleto do carro, né? Cocriou o carro parcelado, né? Boleto, IPVA, né? Exato. Existe esse problema, mas também existe essa solução dentro das infinitas possibilidades. Mas a projeção, a expectativa da mente é: eu trabalho, ganho um salário X e dentro dessa expectativa do que eu já venho há meses, eu sei que eu não vou ter dinheiro para pagar. E aí gera-se então essa expectativa, essa projeção mental, essa ilusão e literalmente é uma hipnose. A pessoa só enxerga aquilo que não vai conseguir pagar o boleto, o IPVA, seja o que for. Mas calma,
quais são as outras possibilidades que existem, seja fazer um empréstimo, seja fazer um trabalho extra, seja aqui também o que eu estou dizendo, por isso que eu disse que eu sou um grande aprendedor, o que eu estou dizendo aqui também é dentro da minha projeção mental, mas dentro da realidade de cada um, faça perguntas, que é Sócrates, né? O processo Sócrates é a base da programação neuroquântica, da PNQ, são as perguntas que Sócrates já trouxe há 400 anos antes de Cristo. O homem sábio pergunta, enquanto o homem tolo responde. O que ele quer dizer com isso? Quando o homem sábio percebe um problema, ele entende que ali é uma projeção da mente, e quando ele faz perguntas, ele está se abrindo para as infinitas possibilidades dentro do espaço das variantes, onde tudo já existe. Energia é informação, informação é energia. Então, e se eu pudesse captar essa energia, essa informação e ter uma resolução ali de forma muito mais espetacular do que eu poderia imaginar dentro da minha projeção mental? Logo, fazendo essas perguntas, a gente começa a perceber e acessar essas infinitas possibilidades. O que a gente está fazendo aqui? Se desapegando do problema, se desapegando, soltando a âncora, ou melhor, né, levantando a âncora para que possa fluir, navegar de forma mais leve e divertida, como eu falo. Que essa experiência humana, ela é fenomenal, né? É o sentir, é o experienciar, é o viver. Dentro dessa percepção de que a experiência humana é incrível, qual o valor de ficar preso a julgamentos ou nesse ritmo hipnótico de reclamação, de insatisfação, de angústia, enfim, independente da realidade de cada um, tudo passa, tudo passa. E tenho certeza que quem está nos assistindo já começa a perceber, eu brinco, né? A luz no final do túnel? Não, a luz que existe em cada um. E assim, você é a luz que faz brilhar dentro do túnel que parecia muito escuro. Mas a luz é você. Você é a essência. As respostas, até dentro das mentorias, né? Veio esses dias de consciência, né? Pode parecer clichê, né? As respostas estão dentro de você. Não. Você é a resposta. Você é a ação. Você é o movimento, a escolha, a decisão a cada respiração na vida de cada um. Cara, é muito legal a gente falar sobre isso, porque esses dias eu gosto muito do Joseph Murphy, né? Esses dias eu li uma frase dele e eu percebi que eu precisava passar ela para uma pessoa que estava enfrentando uma dificuldade. A frase era a seguinte: o problema existe, mas a inteligência infinita também existe, né? O Criador, Deus, como as pessoas queiram chamar. Ou seja, não tem como a pessoa não solucionar aquilo se ela entendesse esse processo que você falou. E óbvio, né? O boleto existe porque a pessoa quis ter um carro, Gerou vamos dizer, aquilo. ou quis pagar Entende o um arrogante apartamento. energético? E agora eu não vou conseguir pagar. É justamente esse movimento. E aí a pessoa, é isso que eu acho que é fundamental. A pessoa já recebe reclamando. É esse que é o ponto, né, do arrogante energético. Recebi um salário, uma prestação de serviço. Ah, mas agora eu já vou ter que pagar aquele boleto, vou ter que pagar uma multa que eu tomei. É nesse sentido, de não observar o lado bom da coisa, né? Sim, sim. E sensacional, Fael, você trazendo essa consciência, o lado bom. Também não estamos aqui para trazer essa felicidade falsa ou essa felicidade que, na verdade, não existe. Não, tipo, nossa, seu vizinho faleceu. Não, calma, vai passar, tem que passar pelo processo de luto. Não, não é simplesmente também colocar, tampar o sol com a peneira. Não, é perceber realmente o fluxo da vida naquela situação. E a gente pode até se aprofundar aqui fazendo a pergunta: será que isso realmente é um problema? Né? Muitas vezes é um problema, de acordo daquela expectativa, previsão daquela pessoa, porque saiu da projeção, da expectativa que ela tinha. Né? Então, vou comprar um carro e vou conseguir pagar.
Mas aí no meio do caminho furou o pneu, teve um custo a mais, sei lá, teve um custo a mais e ela naquele mês se apertou. Ai, tá vendo? É difícil, é complicado. Então, é o que você disse, é a pessoa se permitir entender que, será que isso é um problema ou é uma oportunidade de me trazer mais consciência de como eu estou vibrando, de como que eu estou encarando a vida. E muitas vezes a vida te ofertando uma guinada, né? Para, às vezes, vou ter que fazer um bico aqui para ganhar, gerar mais dinheiro esse mês. E você se apaixona por aquela nova profissão, transforma a sua vida. Então, e de novo, todos esses exemplos que a gente está trazendo aqui são funções, associações mentais nossas, de acordo com as nossas experiências, mas para quem está nos assistindo, aplique isso dentro da sua realidade, dentro da sua vida, dentro das suas expectativas, se questionando e fundamental, através desses autoquestionamentos, não se diminuir, não se colocar num patamar de culpa. Ai, tá vendo? Então, se eu não tivesse comprado o carro, eu não estaria apertado agora, tá vendo? Então é culpa minha que eu tô assim. Não, responsabilidade. Acho que essa pequena mudança é libertadora no senso mental. Você se liberta mentalmente, você se liberta energeticamente. E enfim, são percepções, né? Simples assim, muda. Quem está nos assistindo, muda aí, ó. Será que isso é um problema ou é uma oportunidade? Simples assim. E essa frase é do Joseph Murphy também. Joseph Murphy é o Será cara, que né? isso é um problema ou é uma oportunidade? Oportunidade. Às vezes a melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa é perder o emprego. A Exato. pessoa acredita que perdeu o emprego, mas aquele emprego traria o que a mente dela em conexão com a inteligência infinita está buscando. Esse é um grande ponto a se refletir, né? Uhum. Tem um exemplo, né? Você falou perder o emprego. Um exemplo, a gente se baseia muito em literaturas, e numa das literaturas tinha esse exemplo, né, de fluxo de energia da vida. Era uma mulher que precisava levantar recursos financeiros ali para fazer algo que ela queria. E ela ficava nessa, como que eu vou conseguir, que é o soltar, né? O soltar da física quântica também, se permitir desapegar. E ela começou a fazer o movimento, não preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. E um dia, indo para o trabalho, ela bateu o carro e deu PT. Ou seja, perdeu todo, o carro não tinha mais conserto. Tinha seguro, a seguradora, o que fez? Pagou o valor integral do carro. O que ela manifestou? O dinheiro, ou seja, não se questione os meios, porque essa sabedoria universal é muito mais grandiosa do que as projeções mentais. E muitas vezes, né, tem um ditado, né, Deus escreve reto por linhas tortas. Eu falo, Deus escreve reto por linhas retas. Assim, nós que enxergamos torto, né, literalmente, dentro da nossa experiência passada, né, reativa. Eu fiz isso, deu errado, então é melhor eu fazer isso. Ou eu fiz isso, deu sempre certo, então eu sempre vou fazer isso, e aí eu não me abro para as infinitas possibilidades. Então, qual a consciência que eu estou trazendo aqui com esse exemplo? Muitas vezes, perder o emprego, bater o carro, ou uma outra situação rotulada como problema, é um meio que o universo está te ofertando, essa sabedoria universal está te ofertando, para que você alcance um determinado resultado no qual você está vibrando. Então, de novo, a aceitação dentro da escala de Hawkins, aquele triângulo, com certeza que a maioria já viu que é um triângulo de ponta-cabeça todo colorido. No meio nós temos a vibração da neutralidade, 250 Hz. Qual que é o primeiro acima? A aceitação, disposição, ou seja, que é o nosso convite aqui, né? Se permitir aceitar a vida, estar disponível para a vida, né? Para que a vida possa se manifestar. Quando eu falo vida, aqui no senso de Deus, consciência, universo maior, possa se manifestar através de você. E isso é divino, isso é lindo, né? Essa permissão, essa aceitação, esse fluidez que é o soltar. O soltar. Por isso que eu falo que é quase inexplicável, porque é viver.
é experienciar, não é Agir, né? Eu acho que soltar, a pessoa pensa que agir. soltar opa, vai chegar. Não, agir, ter ali consciência do que é necessário fazer, porque o que eu vejo muito? Às vezes chega até as pessoas, a mim também, né? Já aconteceu, uma solução para aquilo que você busca. Você vê que é uma solução, é uma ideia, mas aquela ideia chega e te traz uma indignação. Isso deve acontecer com todo mundo, quem está assistindo também. Só chegou agora isso? Né? Você já estava se matando de sofrer em relação a um assunto, né? Que eu acho que muita gente vai se identificar. Só que chegou. Na hora que chega, você fica pé da vida. Tipo, por que não chegou Chegou antes. antes? Ou por que eu não tive essa ideia antes, Por que né? não tive essa ideia antes? Quem não passou por isso, né? Sim, Eu sim. acredito que quem consegue virar a chave em relação a isso tem um progresso maior, né? Muito, muito. Porque eu poderia estar aqui na reclamação, ó, a vibração. Putz, poderia ter investido na bolsa há muitos anos, poderia ter feito tal coisa, poderia ter feito isso ou aquilo. Mas, inclusive, hoje, no aqui, agora, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Então, se eu pegar esse copo e colocar para cá ou para lá, e esse copo cair, nossa, eu não tinha que ter colocado aqui. Mas um segundo antes que eu coloquei ali, foi o melhor que eu pude fazer. Quando eu digo melhor, dentro das minhas possibilidades. E há lembra, o problema não é o problema. O que está fundamentando isso? Um senso coletivo de que você tem que fazer, tem que fluir, tem que alcançar, tem que realizar. Não, ou tem que ser um bom pai de família, tem que ser uma boa esposa, tem que ser sempre o melhor. O melhor comparado a quê? A minha pessoa. Porque a comparação também, que você comentou há pouco, é é uma vibração muito baixa, é a pessoa se diminuindo. A grama do vizinho é mais verde, mas talvez a sua terra seja mais fértil. Ó, de novo, percebe que a gente está aqui fazendo o quê? Comparando. Então, não é que a grama do vizinho é verde ou a terra é fértil. Cada um tem a sua essência, a sua divindade, a sua sabedoria, o seu ser divino. E dentro dessa individualidade de cada um, que nós fazemos o senso de que somos todos um nessa conexão, no planeta Terra. Isso é incrível. Então, sair do senso de competição, de comparação e ir mais para o senso de colaboratividade, né? Colaborar, né? E eu acho isso incrível, colaborar com o outro. Isso não tem preço. Afinal, é uma frase xamânica. A sua cura é a minha cura. A minha cura é a sua cura. E estamos todos aqui para viver esse movimento de autocura. E as pessoas tivessem a reflexão em relação a uma frase que é como eu posso servir melhor, né? Eu acredito que tudo é em relação a isso, né? O ermitão, ele não vai pensar em relação a isso, mas ele também vai perder boa parte de uma experiência vasta, né? E a gente está falando sobre vários pontos que envolvem crenças limitantes. Eu quero tocar nesse assunto, mas antes de tocar nesse assunto, Mihael, eu sei que você tem perguntas também, eu sei que você está pensando em fazer uma pergunta, então vai já armazenando, que são perguntas boas sempre, ele sempre ganha prêmios pelas perguntas dele, né? E aí você falou também a gente falou sobre alguns arquétipos, né? E eu queria tratar de mais um, antes da gente entrar num aspecto de crenças limitantes, que é o ajudador universal, né? Eu vi que você também mencionou sobre isso. E o que seria um ajudador universal? Muitas vezes, né, o bichinho pica, né, o bichinho do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, a pessoa lê um livro, faz um curso, assiste uma palestra, assiste um podcast, né, inclusive parabéns por você estar aqui, né, assistindo, né, trazendo consciência para sua vida, essa leveza dessa experiência humana, e aí aponta para o outro. Você tem que assistir isso também. Você tem que fazer isso. Você tem que ler esse livro. Isso que você está fazendo não é mais legal. Você tem que fazer assim. Você tem que fazer assado, né? Então, seja inspiração, que foi algo que eu vivi, eu passei. Em meados de 2015, eu passei por um processo depressivo e quando eu comecei
a me permitir passar por diversas terapias, processos energéticos, e comecei a ter melhoras significativas, eu comecei a falar isso para todo mundo, para minha família, para os meus amigos. Pergunta quem fez. Ninguém, porque cada um estava no seu tempo, né? Então eu passei por isso, sendo esse ajudador universal. Então, tipo, não, eu tenho que ajudar, eu tenho que ser a Madre Teresa de Calcutá e ajudar todo mundo. Não, não vamos confundir com o não servir, que é o que você disse. Servir, ofertar, oferecer para o outro o que você tem de melhor sempre. Se você passou por um processo e teve um resultado legal, bacana, vamos divulgar isso para o mundo, mas não empurrando, e sim ofertando. Percebe que é bem diferente. E aí, quando eu entendi isso e comecei a voltar essa energia, ao invés de perder energia tentando mudar o outro, que ninguém muda o outro, eu comecei a focar essa energia em mim. E assim eu passei a ser inspiração. Sendo inspiração, as pessoas começam a perceber e falar: uau, olha, ele teve resultados, ele teve mudanças. O que que ele fez que eu também quero? Percebe que a pessoa está no que aqui? Disposição. Percebe que é o que a gente está falando dos bastidores, vibração não mente, né? Então, vibração, todo mundo é pura vibração. A pergunta é: qual frequência que eu estou vibrando aqui? Né? Eu quero mudar o outro, eu estou nessa vibração do ajudador universal, ou no justiceiro quântico, ou até nesse arrogante energético que eu não estou aceitando a vida, estou de mal comigo mesmo. É até interessante a gente trazer aqui para quem é visual, né? Imagine que a pessoa não está aceitando a vida. É como se ela pegasse o mundo, a vida, pelo pescoço e estivesse ali estrangulando a vida. O que que a pessoa que está com o pescoço sendo apertado, o que que ela vai fazer? Se debater ali, não é? Vai querer, para, pelo amor de Deus. A vida vai fazer a mesma coisa com você. Se você pega no pescoço da vida e vai tentar estrangular, ela vai fazer a mesma coisa. E isso tudo está partindo de você, de cada um, né? Como eu disse, a vida parte de você. Então, esses são 3 exemplos de 3 arquétipos que a gente trabalha muito na neuroquântica, que a gente acabou percebendo que muitos da humanidade vivem nessa energia, e está tudo bem, não está errado. Não estamos aqui para sentar na poltrona de juiz e julgar o que é certo ou o que é errado. Não, simplesmente questionar para a pessoa poder, não estou conseguindo cocriar o carro. Talvez você esteja numa vibração, talvez não tão condizente com o que você gostaria como resultado. E tá tudo bem. E o que eu posso fazer hoje de diferente para alcançar resultados diferentes? E você falou até, a gente ouviu esse falando lance das pessoas que, o que eu deveria ter feito, né? Uhum. Hoje em dia o que as pessoas mais falam é, eu devia ter comprado Bitcoin lá atrás, né? É o que mais se ouve isso. Se eu tivesse comprado Bitcoin. E júri popular, né? É o maior júri popular. Você vai no barbeiro ali, tem sempre um júri popular, né? Você lança um assunto, né? Tem júri popular. a opinião de todos que estão ali, né? Os cribos. Né? Então você vai num ambiente como esse, é como se você estivesse ali com vários especialistas, tem sempre alguém do seu lado. Não, vamos lançar um assunto, né? E aí, Mihael, por falar em júri popular, você tem a sua questão aí? Tenho minha questão, mas, pessoal, eu não vou conseguir ligar a câmera. Eu já tentei aqui, eu tô tentando. Então joga pra nós. A gente teve alguma questão, então eu vou fazer... Faz aquela voz oculta. Vou fazer aqui a voz oculta hoje e vou colocar em 2 lances. Primeiro no Fael e depois eu mudo a câmera pro Rafa, tá? No Fael, no primeiro momento, que eu preciso dar os recadinhos para vocês. Quais recados? Se você chegou até aqui, você tá gostando da entrevista, deixa seu like, deixa seu comentário aqui, porque isso vai fortalecer o canal e o mais interessante ainda, vai fazer com que esse conteúdo seja divulgado. Então, se está sendo um conteúdo que, de alguma forma, está ressoando dentro de você, tem algum valor, compartilha e dá o like, que o algoritmo do YouTube vai entender que esse é um conteúdo relevante e ele entrega para mais pessoas. E a gente vai fazendo uma corrente aí bem bacana dessa disseminação desse conteúdo que o Rafa está trazendo para a gente e que tá bem legal. Então,
Esse era o primeiro. E para quem não estava aqui na entrevista passada, e já dando a dica aqui, né? Voltem às outras entrevistas, tem bastante coisa aqui no canal, vocês vão gostar. O prêmio do açaí, né? Ganhei um caminhão de açaí por causa das perguntas, então... Mas essa questão das perguntas boas é só porque eu tenho tempo para pensar aqui, tá? Então eu tô aqui nos bastidores, eu tô ouvindo, então é fácil fazer uma pergunta que seja bacana. E aí agora sim, trocando a câmera pro Rafa, e vamos lá para a minha pergunta, que justamente está relacionado com o que você acabou de dizer, Rafa, sobre a questão da vibração não mente, que era uma conversa que a gente estava tendo aqui nos bastidores em relação a fala e intenção, né? A diferença de a gente realmente falar alguma coisa com uma determinada intenção e falar simplesmente por falar. E aí a minha dúvida é justamente isso, porque nesse processo de autoconhecimento, nesse processo da gente crescer, a gente tem diversos castelinhos de ilusões sobre quem nós somos, né? E muitas vezes a gente acaba se enganando dentro dessas questões do que a gente acha que é real, mas não é real, dentro desse aprimoramento interno, né? Então acho que eu sou muito paciente, mas aí chega uma situação e aí ela vai lá e me pega e eu vejo que eu não sou tão paciente. Eu queria saber o que a gente pode fazer, ou quais estratégias, se tem alguma ferramenta que a gente pode utilizar para reconhecer, justamente antes das coisas acontecerem, né? Da gente ir reconhecendo, não sei, de alguma forma, essas incoerências que a gente pode ter e como a gente pode trabalhar elas depois desse reconhecimento. Nossa, sensacional, sensacional pergunta, parabéns. E, primeiro passo, podemos trazer como consciência essa autoanálise, o movimento de autoobservação, autopercepção. E aqui é uma prática bem interessante, para não dizer difícil, que é sair do julgamento, sair do auto-julgamento, né? Pegando o exemplo que você mesmo disse, da paciência, percebi, eu sou paciente, eu tenho bastante paciência, e de repente uma situação me tira o chão, e eu acabo literalmente perdendo a paciência. Eu estava me julgando como paciente, como pessoa que tem muita paciência, mas realmente eu sou assim, ou eu queria ser assim? Ou eu queria desejar ser assim? Então, esse primeiro passo de autoobservação é esse reconhecimento de que eu sou tudo e ao mesmo tempo eu não sou nada. Tudo no sentido das infinitas possibilidades que eu, numa vibração, eu posso me conectar na vibração da paciência e ser a paciência. Ou não ser nada. Porque o tudo, olha que interessante essa frase, o tudo só existe onde não havia nada. Então, num copo, a pessoa, ela se sente um copo já cheio. Eu sou assim, sou assado, tenho paciência, eu sou... Enfim, síndrome de Gabriela, né? Sou assim, sou assado. Se ela não se esvaziar, ela não vai poder se encontrar na essência dela, percebe? Até deixo um convite aqui para que todas essas informações que a gente está falando aqui, muitas vezes você complementando, né? As pessoas em casa, nossa, é verdade, já ouvi isso, já ouvi aquilo, mas e se eu pudesse receber essa informação na minha essência? Ou seja, o eu sou sem um complemento na frente. Eu sou isso ou eu sou aquilo? Não, até uma passagem bíblica. Eu sou o eu sou. E o que é o eu sou? Essa essência, sem a expectativa de ser alguma coisa. No nosso exemplo, de novo, paciência. Ok, e uma estratégia no meu dia a dia? Eu volto para as perguntas. Faça perguntas. Tive uma situação que me tirou o chão, me tirou a paciência. Pera lá. Quais são as outras possibilidades aqui que eu tenho de agir, de perceber, de ver essa situação? A gente entra um pouco nas crenças limitantes que a gente já vai falar. Então, como que eu estou enxergando essa situação? De novo, eu falo, isso está até no meu Instagram. O problema não é o problema. A questão não é eu perder a paciência. A questão é eu entregar a minha vida em uma bandeja para o outro. Por exemplo, no trânsito. O outro te fecha. Você tem, vou dar 2 exemplos dentro das infinitas possibilidades. Entrar na mesma vibração, ou seja, entregar a sua vida de bandeja para o outro. Não, é você que está errado e tal, não sei o quê. Ou, gratidão, pode passar. Ele está com mais pressa.
deixa ir. Eu sou dono da minha essência, da minha vibração. O quanto eu sou responsável por isso, ou estou deixando que qualquer um possa alterar isso? Então, de novo, o problema não é o problema não é a situação que me tirou a paciência, mas o quanto que eu estou dando significado, importância para aquilo ali. Leve e divertido? A irritação, né, que você fala, normalmente as pessoas se irritam porque elas gostariam que aquela pessoa tivesse uma outra conduta que é de acordo com as expectativas dela. Entende que é o justiceiro quântico? Captou? Que está muito mais enraizado na humanidade que a gente pode imaginar. E não estou dizendo que eu estou livre disso, não. Quantas vezes, hoje eu digo no meu dia a dia, eu me pego. A questão aí, de novo, me pego tentando ser um justiceiro quântico. Eu, de novo, trago duas possibilidades. Ou, ai, tá vendo? Eu não tinha que estar pensando assim, como eu fui burro. Ou, nossa, eu não tô conseguindo, blá, blá, blá. Tô me diminuindo, tô me julgando, tô me culpando. Ou, que bom que eu percebi que eu estava nessa vibração. E o que eu posso fazer de diferente para mudar isso? Vou fazer alguma coisa que eu goste, vou fazer uma caminhada, vou ler um livro, fazer algo para mudar a minha vibração, escutar uma música, se conectar com um podcast, enfim. Percebe a responsabilidade, o movimento de cada um? Mas aí muitas vezes entra junto com o justiceiro quântico, já o arrogante energético, não aceita. Enfim, é uma mescla, não dá para falar só de um. Percebe que é um emaranhado que muitas vezes a pessoa se sente presa. E quem está aprendendo? Ela mesma, através da reclamação, do julgamento, da não aceitação, da não permissão. E aí, esse lance da crença limitante, eu acredito que o mundo progride quando alguém deixa um pouco isso de lado, né? É fato que se a gente tivesse 100 anos tendo uma conversa, é muito pouco provável que dentro de uma conversa entre pessoas seria plausível entender que uma transmissão seria possível ao vivo, não sendo numa rede, num rádio. Nós poderíamos estar num estúdio com microfones e transmitindo para quem quer que seja. Mas, ao longo do tempo, foi se quebrando alguns paradigmas, foi tendo preparo, e hoje passa a não ser mais algo utópico, né? E aí as crenças limitantes, elas estão presentes na humanidade. Sabe-se lá quando que se surgiu a primeira, né? Mas elas estão borbulhando por todos os cantos. Mas nós temos alguns tipos principais que são mais comuns e que normalmente são mais identificáveis. E quais seriam? Ótimo. O que é uma crença? Antes da gente identificar, né, os 3 tipos de crença. Crença é o que a pessoa acredita. É uma ideia, um pensamento, uma ideologia, né? Então, se eu acredito, uma crença que muitas pessoas deixam nos comentários aí, né? Se já ouviu essa crença? Dinheiro é sujo, por exemplo. Dinheiro é a raiz de todo mal. Crença sobre saúde. Minha saúde é frágil. Não posso ficar com o pé no chão, tomar vento frio depois do banho. Enfim, várias crenças de relacionamentos. Tenho dedo podre para homens. Tenho dedo podre para mulher. Enfim, percebe que existem várias crenças. Mas o que é a crença? É o que a pessoa acredita. E aqui podemos dizer que é o cerne aqui da neuroquântica. Sua fé é sua fortuna. Sua fé, ou seja, no que você acredita, é o seu maior bem. Então, como que está esse diálogo interno? Como que está essa vozinha aqui dentro? Tá, nossa, eu nunca consigo, não sou bom o suficiente, nada dá certo na minha vida, ou eu consigo, ok, eu não sei fazer, eu vou tentar e fazer o melhor que eu consigo aqui para ter o melhor resultado. Então, olha só o quanto que crença não é apenas essas frases que muitas vezes identificadas, né, como crenças, crendices. A crença é praticamente energia, é o que a pessoa acredita, é o que a pessoa vibra.
E aqui a gente está falando da intenção que ela está colocando em cima de algo. Muitas vezes a pessoa recebe um alimento ali, né? Tá na casa de amigos e coisa e tal. Aí alguém na mesa fala, ai, eu comi isso e passei mal. Se ela acreditar naquilo, eu tenho certeza que ela também vai comer e vai passar mal. Pois é um efeito placebo, literalmente. A pessoa vive o que ela acredita. Então, é de grande consciência ter essa autopercepção do que eu acredito na minha vida, no meu dia a dia. E aí a gente entra nas três principais tipos de crença, que são de identidade, capacidade e merecimento. De identidade, eu sou. Até, né, no inglês o verbo to be, né? Eu sou, eu estou, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. De merecimento, eu mereço ou eu não mereço. E de capacidade, eu sou capaz ou eu não consigo. Então, dentro dessas três possíveis formas de funcionar a crença, a gente tem ainda como que essa crença se instala na pessoa, que foi o que você comentou, né? Quando foi a primeira, sabe-se quando foi. E percebe que é uma crença em cima da outra. Para cada crença existe uma estrutura de outras crenças fundamentando aquela. Por isso que eu digo e repito, o problema não é o problema. O problema não é eu não me sentir capaz. É uma crença forte. Eu não sou capaz, ou eu não mereço uma vida feliz, ou eu não mereço um bom relacionamento. É o que está fundamentando isso? Muitas vezes, expectativas ou até fundamentos de experiências passadas. Um relacionamento abusivo no passado fez com que ela se sentisse menosprezada, inferior e que não se sente hoje merecedora de um relacionamento. Então, esse aspecto, né, esse assunto de crenças é muito profundo, é muito assunto a que a gente pode sobrepor esse movimento. Mas a grande questão aqui que eu quero deixar para quem está nos assistindo falando sobre crenças é o processo PESP. Pense em seus pensamentos. Quer uma transformação na sua vida, independente da área da sua vida? Comece a observar os seus pensamentos, que é o PESP. Pense em seus pensamentos. Observe esse diálogo interno, porque tudo é energia, certo? Tudo é vibração. Tudo que eu vibro, eu estou atraindo. Mas de onde surge essa vibração? Do meu sentimento. Esse sentimento se discorre a partir do quê? Do meu pensamento. E esse padrão de pensamento vem baseado no quê? No meu diálogo interno. Ou seja, como eu disse, essa voz que fica aqui dentro. Então, quer ter transformação na sua vida, independente do que for? Comece com um diálogo interno. Mude esse diálogo interno. Que eu tenho certeza que, para a maioria, usando aqui o filtro de generalização, que também está dentro do assunto de crenças, eu estou generalizando aqui, dizendo que mais de 90% do tempo de todo ser humano, ele está no piloto automático. Essa pessoa não está observando esse diálogo interno. Ou seja, manifestando a vida de qualquer forma, baseado nos pensamentos. Então, esse grande movimento que a gente chama de PESP, pense em seus pensamentos, é uma prática, uma técnica que pode ser feita em qualquer lugar, dirigindo, no metrô, no ônibus, indo para o trabalho, buscando criança nas escolas, lavando uma louça, tomando banho, seja onde for. Pare ali e traga, eu falo que é como se você saísse de uma bolha e respirasse consciência. No que eu estava pensando? Eu brinco, né? Na morte da bezerra, amigo do papagaio, vizinho do meu chihuahua, eu nem sei como eu cheguei nesse pensamento. E não se julgue. Simplesmente agradeça. Gratidão por essa bolha de consciência. E comece as afirmações, as frases positivas,
algo ali que vai te fazer mudar literalmente o sentimento, a vibração e a emanação. Mas só faça isso se você está afim de realmente de transformar a forma que você lida com a vida, porque é literalmente libertador. E aí há um pequeno efeito colateral, tá? Quem faz muito o PESP tem apenas um efeito colateral. Se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. Porque quando você muda esse padrão de pensamentos, lá da voz interna, que muda o pensamento, que muda o sentimento e automaticamente a vibração, você começa a ter resultados diferentes. E aí, voltando para crenças. Uma crença, muitas vezes, minha vida tá muito boa, algo de ruim vai acontecer, né? Ou quando o santo, como é que é? Quando a caixinha demais, o santo desconfia. Né? Então, são percebe, outras crenças que vão fundamentando o não merecimento de ter uma vida feliz, uma vida abundante, relacionamentos prósperos, enfim. Então, percebe que esse PESP, pense em seus pensamentos, não é um super processo de faz isso, faz aquilo. Não, é muito mais simples. De novo, não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil ficar 100% do tempo em plena consciência. Mas é um processo, uma ferramenta simples, extremamente eficaz, profunda e que traz resultados assim divinos, fantásticos. Essa plena consciência. Você comentou, mas todo mundo já teve isso, né? De estar dirigindo, indo para um lugar e falar, nossa, como eu cheguei aqui, né? Já deve acontecer com quem está assistindo, né? O tal do piloto automático, né? Lógico, quando você não conhece o caminho, você vai ficar mais no atento, GPS ali e tal. Mas quando você conhece, daqui a pouco você está num lugar e fala, nossa, como eu cheguei aqui, né? Será que o sinal estava vermelho, estava amarelo, passei na lombada? Radar, né? Exatamente. É uma coisa bem comum. E aí eu vejo que dentro desse processo, tem pessoas, hoje em dia o TDAH é muito falado, né? Claro, eu não estou falando daquela pessoa que esqueceu a chave uma vez, ou que é um pouco distraída às vezes, eu não estou dizendo isso. Eu sei que é um negócio complexo. E o TDAH muitas vezes faz com que a pessoa tenha dificuldades em lidar com as crenças limitantes pelo pensamento acelerado e tudo mais, né? E aí, eu estou dando esse exemplo porque eu vejo que existe um fator envolvido. A identificação de uma crença, ela é importante, porque senão a pessoa acredita que aquilo é natural na vida dela, né? E aí, qual é a função, por exemplo, de um terapeuta, né? Que observa que aquela pessoa não está identificando uma crença, né? Porque muitas vezes a pessoa vai brigar por aquela crença, ela vai dizer que aquilo não é uma crença, que é o natural. Então esse processo da identificação, que eu acredito que seja algo que muitas pessoas devem estar se perguntando agora, né? Será que isso que eu tenho é uma crença? Será que isso é um pensamento acelerado? Será que é alguma outra questão? Como funciona o trabalho aí do profissional, claro, né? Para ajudar, não você dizer para a pessoa, olha, é isso, mas ajudar ela a se dar conta disso, né? Exato. Eu falo, é o grande terapeuta, no senso de o verdadeiro terapeuta, ele não julga. Ele sempre faz questionamentos para que aquela consciência parta da pessoa. Ah, entendi que eu funciono assim e existem outras possibilidades de funcionar, outras possibilidades de eu decidir na minha vida e ter resultados diferentes. Por exemplo, nós temos o curso de formação em neuroquântica reconhecido pelo MEC, primeiro e único do Brasil, e dentro dessa formação, a pessoa ali, o aluno, ela aprende, desenvolve várias técnicas da neuroquântica justamente para trazer essa consciência através de questionamentos para que a pessoa acesse mais consciência. Resumindo em uma palavra, o que eu estou dizendo aqui? Movimento. A vida é movimento. Tudo é movimento. Tudo é crença. Tudo é sentimento e vibração. Logo, tudo eu posso estar dizendo hoje aqui que eu falo muito. A vida é fácil.
há mais de 10 anos eu falava que a vida é difícil. A vida é difícil, a vida é complicada. E aí eu comecei a perceber que a vida poderia ser um desafio. E aí eu passei a falar, a vida é um desafio. Não falo mais que a vida é difícil. A vida é um desafio. Mas eu só troquei a palavra, mas a vibração estava a mesma. E aí eu comecei a perceber que não, a vida é fácil. Mudei realmente minha vibração, fiz esse movimento, saí lá de a vida é difícil, a vida é um desafio, hoje eu falo que a vida é fácil. E hoje eu estou na permissão de que daqui 10 anos, em 2035, eu posso olhar para trás e falar, nossa, lá em 2025 eu falava que a vida era fácil e hoje eu falo que a vida é sei lá o quê. Ou seja, estou dando um exemplo aqui que é a permissão da pessoa. Então, a função do terapeuta não é pontuar, e sim fundamentar um caminho para que a pessoa possa trilhar. Por isso que eu bato muito na tecla da autocura. Ninguém cura ninguém. Todo mundo tem a sua essência, esse acesso a mais consciência que faz com que ela vibre na cura ou numa mudança de comportamento, na mudança de uma crença, né? Então, se a pessoa percebeu, eu falo, né, ela estava no olho do furacão, ela percebeu que está no olho do furacão, nossa, será que isso é uma crença? Será que isso é um padrão comportamental, um padrão repetitivo, um padrão indesejado? Não quero mais ser assim, ficar esquecendo a chave todos os dias. De novo, pergunta, o que eu posso fazer para não esquecer mais a chave? Não existe culpa, não existe responsabilidade e decisões na vida. Então, sair desse senso de vítima, de coitado, de eu preciso mudar, eu preciso parar com essa crença. Ok, eu identifiquei a crença. Um ótimo exemplo me veio aqui agora. Sabe quando criança cai? Criança rala o joelho. O que geralmente as mães fazem, né? Tipo, já acode ali, viu que não é essa, não foi nada. E geralmente o que dá certo? Vou dar um exemplo aqui, né? Olha o avião. Ou, lá, ó o brinquedo. Vamos continuar brincando e tal, não sei o quê. O que a criança faz? Só vai. O que a gente está fazendo aqui? Movimento. Ela saiu de um ritmo hipnótico de que ralou o joelho, tá doendo, passei vergonha, ou seja o que for, e ela focou em outra situação. Aqui a gente está também falando sobre o espaço das variantes, ou seja, o espaço das infinitas possibilidades. Tudo que eu foco, eu expando. Então eu estou focado no problema, lá do IPVA, do carro, ou eu estou focado na solução? Quem reclama não quer solução, quer cúmplices. E é o que você falou, né? Como é que é o juiz? Como é que é? O júri popular. O júri popular, né? A pessoa começa a reclamar, não, é verdade, é não sei o quê. A vítima não quer solução, ela quer cúmplices. Então, voltando para sua pergunta, identifiquei a crença, o que eu faço com esse bicho-papão aqui agora? Inverte do avesso, por exemplo. Eu não consigo. É um processo, inclusive, da PNQ. O processo chama processo de Osho, que Osho fala, né? Vire do avesso. Simples, é simples. Pode não ser fácil, de acordo com o que você está na permissão de trilhar o caminho. Que trilhar o caminho é diferente de saber o caminho. Identifiquei a crença, vira do avesso. Eu não consigo. Eu sempre esqueço a chave. Vira. Eu consigo. Eu sempre me lembro de levar as chaves, né? Então, voltando um pouco de onde a gente começou, muitas vezes há uma busca num senso coletivo de algo complexo para resolver a vida, mas é muito mais simples, e simples real, básico, no dia a dia, palpável, atingível para qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer realidade da vida dela, né? Então, identificou a crença? Ok. O
que eu posso fazer de diferente? Você percebe que eu faço muitas perguntas, né? Que é o Sócrates trazendo essa essência. Processo socrático aí, né? É. Não, interessante, que faz parte de toda uma filosofia também, né? Eu acho muito Sim. interessante. E você falou essa questão de nós não sermos os nossos pensamentos, né? E o processo de observar, o observador do Do observador. observador. Porque assim, olha, eu achei essa frase muito interessante, você não é os seus pensamentos. Inclusive, uma frase que dá pra gente usar bem aqui. Porque muitas vezes o processo do observador, ele se deturpa em virtude de um pensamento, certo? E um pensamento pode não refletir a realidade. Então uma coisa liga a outra, né? Uhum. Isso, fazendo a consciência que você trouxe, né? Identifiquei uma crença. E aí eu falei, tô no olho do furacão. Se desassocie. O primeiro passo de um terapeuta em consultório é fazer com que aquela pessoa que chegou até ali entender que ela não é o problema. Porque tenho certeza que quem está nos assistindo vai se identificar. Acha que ela é o problema. É tipo, eu tô com esse problema, eu sou assim, ou aconteceu isso. Ela está envolta. O problema tá trazendo sufoco na vida dela. Então ela é o problema. Não. Se desassocie, observe de fora, né? Então o pessoal da comunidade fala, é tão fácil, não é, dar pitaco na vida alheia? Não, faz isso ou faz aquilo, faz isso com você mesmo. Se desassocia, o que é se desassociar? Sair do olho do furacão, olhar o furacão de longe, ser o observador na primeira instância. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Você está olhando o furacão, sendo o observador, certo? Agora traga consciência da forma que você está observando o furacão. Você está julgando, está criticando, nossa, eu não tinha que ter, né? Ou nossa, agora está num beco sem saída e não sei o quê. Isso é ser o observador do observador. É você começar a perceber a forma que você está percebendo o problema, né? Complementando o que a gente já disse. O boleto chegou, nossa, é um problema. Pera lá, será que é um problema ou uma oportunidade? Então, olha a forma que eu estou olhando para o boleto. Percebe que eu estou observando o observador que está olhando o boleto. Ficou claro? Quem está em casa percebeu? Faz sentido, Fael? A maneira como a gente encara, né, os fatos. Isso aqui já é um assunto que a gente poderia trazer outras fundações para literalmente fundamentar esse edifício que a gente está construindo aqui, que é a forma de perceber o mundo, né? Como que eu estou percebendo e interagindo com o mundo? De novo, eu estou julgando o mundo, estou sendo arrogante energético, não estou me aceitando, estou me julgando, essa voz interna está num autoabuso, autoterrorismo, autoflagelo, enfim. Então, percebe que é tão maravilhosa essa forma de perceber os funcionamentos do indivíduo e te trazer essa consciência de, ok, identifiquei uma crença, eu funciono assim, sem vitimismo. A partir de agora eu sei que eu tenho escolhas, que eu posso fazer decisões na minha vida de forma diferente, né? Então, essa é uma frase que eu falo há muitos anos. Você não é seus pensamentos. Você é muito maior do que imagina ser. Em que contexto? Eu falo, né, até que o Descartes fez um desserviço para a humanidade, né? Penso, logo existo. Penso, sinto, experiencio, reflito e vivo. Porque, na verdade, o pensamento é uma ferramenta da mente. O coração pulsa, o pulmão respira, os olhos enxergam, a mente pensa. Então, é uma ferramenta. Porém, há muitos anos, séculos, enfim, vai saber, como você vai saber desde quando, há essa associação mente-consciência, pensamento-ser. E hoje,
com a consciência da nova era, entrando na era de Aquários e tudo mais, é a essência do planeta fazendo esse convite para que a gente realmente reconheça a nossa essência e não esse barulho mental, muitas vezes que a pessoa se associa, eu sou assim, eu sou assado e ponto. Não, é muito mais profundo. Existe uma história, eu falo assim, você é o seu corpo? Você está dentro do seu corpo? Ou seu corpo está dentro de você? Pergunta para você, Fael, o que você percebe? Você está dentro do seu corpo, o seu corpo está dentro de você. Você, como essência, ser infinito. O que você percebe? Nesse momento eu percebo uma fusão. Boa! Não é? Exatamente. Para que fazer esse senso de separatividade, de dualidade? Somos tudo. O corpo aqui é apenas dessa realidade para que a gente possa manifestar tudo isso. Mas eu sou muito mais do que isso. Eu sou um ser divino, uma consciência, um pedaço de uma consciência maior. Ou seja, eu não posso me limitar. Logo, começa a perceber, eu não sou meus pensamentos. Há todo esse mecanismo nessa experiência humana que traz esse convite para você acessar essa essência, como eu disse, eu sou o eu sou, a essência, e não os meus pensamentos. Então, essa associação mente-consciência, ela é muito forte. Porém, já estamos no movimento de trazer essa auto-observação para poder se desassociar. E muitas vezes vem um pensamento igual uma nuvem, isso é uma prática do mindfulness, igual uma nuvem, deixa passar, né? Aí entra o apego, né? O não soltar, vai lá e agarra no cacto, agarra na nuvem, e tá doendo, tá ruim, mas tá no controle, O problema não é agarrar a nuvem ou o problema. Lembra, o problema não é problema. O que está por trás disso? O controle, o medo do novo, o medo do movimento da vida, o medo dessa experiência. Enfim, são muitos movimentos que a gente pode trazer como consciência aqui, só falando isso. Você não é seus pensamentos. Você é muito maior do que imagina ser. Muitas pessoas, que eu trabalho também com regressão a vidas passadas, a maioria, né, quando eu falo, qual que é a queixa principal, através de algumas perguntas, né, o que você quer trabalhar nessa sessão de regressão? O medo. O medo, mas o medo do quê? Medo de alguma coisa, ou medo da permissão, medo de receber. Nossa, se eu receber do outro, eu vou me sentir em dívida, né? Então, o medo é um dos traves da humanidade. Eu me lembrei, estou falando sobre isso, porque você não é seus pensamentos. Então, se vier qualquer tipo de pensamento fundamentado no medo, pega lá, é mais um pensamento. Vira do avesso, transforme isso em algo positivo ou coloque em xeque, pergunte, né? Isso é realmente uma verdade? Ou eu estou me fundamentando em crenças, crendices, coisas que eu ouvi dizer, ou até numa experiência passada desta vida mesma, que eu tive um resultado ruim e hoje eu tenho medo de me permitir para um relacionamento, ou para receber dinheiro, ou para receber um aumento no salário, uma promoção no meu trabalho. Então, são diversos movimentos aqui que eu já dei, várias estratégias, práticas, questionamentos, para que não possamos aqui só ficar falando de problemas ou de, né, é assim, assim. Não, você pode já agir na sua vida hoje e ter resultados diferentes. Esses BOs energéticos que as pessoas têm, né? Boa. Aí a gente vai falar sobre tempo, espaço, né? Passado, futuro, na terapia de vidas passadas, né? Faz a regressão e tal. Como alguém chega a nascer como a rainha da Inglaterra, né? Aí, normalmente, a pessoa quer ter sido a Cleópatra, o Júlio César, sei lá, alguma figura de impacto. Mas isso é uma questão do ser humano, né? Coloca muita importância em nomenclaturas. Mas aí o que acontece? Já foi lá o Júlio César, vamos dizer. Já foi o
o chefe da tribo do Gengis Khan, vamos dizer, o comandante supremo. A outra já foi a rainha da cocada preta. O outro foi um vendedor. Tudo bem, isso é passado tecnicamente, vamos dizer, né? E aí, essa lei aí da não localidade, tempo e espaço, né? E o passado? É possível mudar o passado? Primeiro, trazendo uma super consciência que você está falando, né? Identificar quem eu fui numa vida passada por ego, isso infelizmente não é o caminho, né? O caminho é entender um padrão comportamental indesejado hoje, que vem se repetindo desde lá sei quando. Eu não consigo trabalhar isso, não consigo entender a pessoa, né? Tá ali, eu não consigo entender, já fiz movimentos, mas isso não muda. Logo, podemos perceber que isso possivelmente se deu origem numa vida passada, numa outra vida. E como que eu mudo esse passado? Através da palavrinha mágica ressignificar. A gente traz uma ressignificação. Isso você está fazendo o quê? Alterando o passado. Como? Não não a questão linha-tempo, e sim o significado que a pessoa deu para aquela situação. Isso também, Fael, vocês não têm ideia do valor dessa informação, porque não só mudando o passado, mas o futuro. Então, no meu hoje, como está na Bíblia, no princípio havia o verbo. O que é o princípio? Aqui e agora, que é a única coisa que existe. Havia o verbo. O que é o verbo? Vibração. Então nós temos hoje aqui, que eu brinco, né, a faca, o queijo na mão, temos tudo, todas as ferramentas para poder perceber o significado que eu estou dando no hoje. Por exemplo, de novo, o boleto, os problemas da vida, qual o significado que eu estou dando? E isso a pessoa, todos nós fazemos em vidas passadas, em outras vidas, nesta vida também, desde a infância, adolescência, quais significados que eu dei. E ali, por exemplo, a mãe esqueceu a criança na escola, falando sobre a vida da criança. Ali pode ter gerado uma crença de que ela não se sente vista, não é digna daquela família, ou a minha mãe não gosta tanto de mim. Olha o significado que ela está dando para aquilo. Mas ali pode ter sido mais um forte impacto emocional. Realmente aquela crença ou aquela situação, aquela energia, aquela situação, problema, se deu origem ali ou em uma outra vida? E aí entra esse trabalho do princípio da não localidade, né, que a gente acessa outras dimensões, outras vidas, e todo o trabalho que a gente faz é de forma consciente. Eu não induzo a ir com hipnose, não, pelo contrário, é com muita consciência, acessa tanta consciência que a pessoa acessa outras vidas. E lembrando que quando, né, começamos o podcast aqui, já é vida passada, né? Então a minha infância é vida passada. Então muitas vezes o cliente pode acessar uma vida passada sendo esta vida. Então trazer essa consciência de ressignificar. E ok, Rafa, foi o que foi, ressignifiquei ou não quero olhar para o meu passado. O que eu posso fazer hoje? Trazer essa consciência da importância que cada um está dando para a vida, para as situações. A importância, eu falo que é como se fosse um cacto, que a pessoa agarra, fica ali sofrendo, está dando importância para aquilo, mas tem medo de soltar. Ou acha que aquilo é importante, ou ela é o cacto também. Então, dentro de tudo que a gente já falou, percebe que a gente vai encaixando cada vez mais consciência para que cada um trilhe o caminho de autocura. Que eu não estou, né, eu atendo como terapeuta, também dou aula, sou professor dentro do curso de formação, dentro da comunidade, mas eu não estou ali para ter aquela pessoa sempre comigo.
Não, eu quero mais é que ela tenha consciência, acesse consciência e viva o caminho de autocura. Eu não estou aqui para mudar ninguém, e sim para ser inspiração, porque, como eu disse, eu já pesei 47 quilos, passei por processo depressivo, já devi no banco mais de 200 mil reais, já fui, literalmente, eu sei o que é ficar no fundo do poço, divorciado, um monte de situações, mal de saúde, e eu mudei tudo isso. Então, se eu conseguir, qualquer um consegue também. Então, não são os recursos, e sim a sua intenção de acessar esses recursos, que faz a grande diferença de ter realmente resultados, transformações na vida. E nesse ponto é a mesma coisa, ainda voltando no assunto do boleto, que eu acho que é uma boa simbologia, é a mesma coisa que a pessoa querer resolver a questão do boleto e comprar um incinerador de boletos. Ela vai queimar o papel, né? Mas ela não está resolvendo a questão, continua havendo a forma do boleto na conta da pessoa, né? Então, seria uma questão superficial que muitas vezes a pessoa resolve por ímpetos, né, que ela tem no dia a dia, e ela se esquece que a situação está ali, né? Os pensamentos dela, né? Você não é seus pensamentos, também estão procurando interferir ali no processo, né? E essa questão das vidas passadas, da ressignificação, até para a gente descontrair, tem uma espécie de um bolão, né, para ver quem que é o Kardec hoje em dia, né? Tem pessoas concorrendo à vaga, o Kardec, a Blavatsky. Existem vamos fazer um bolão. Tem algumas pessoas que estão concorrendo às vagas. E o Mihael concorre à vaga de Emmanuel. Ele tem os pré-requisitos, idade e tudo mais, né? E tem alguns também candidatos a Emmanuel. Mas o que eu acho, assim, brincadeiras à parte, é que isso não é o mais importante. As pessoas se pegam muito a isso, né? Exato. Por quê? Porque a partir do momento que hoje eu sou o Fael, você é o Rafa, ele é o Pércio está aqui também, né? Um abraço. O Mihael tá ali. Nesse momento, você está com esse CPF. E aí você, claro, pode ter a tua consciência em relação a questões anteriores e pode também trabalhar isso. Mas é como você falou, se uma pessoa tem a capacidade de ressignificar o passado, ela não apagou uma guerra que gerou Não, consequências, mas ela conseguiu resolver isso dentro das consequências que ela gerou na energia dela, né? exato. Então esse seria um ponto bem importante dentro do processo que você realiza, né? Imagine se todos na face da Terra, os 8 bilhões de seres humanos, fizessem esse movimento de autoconhecimento, autocura. Teríamos um salto quântico. Então, não é fazer esse trabalho de ressignificar uma situação, ressignificar, dar um novo olhar para aquilo, não é? É da pessoa com a pessoa, é ela com ela mesma, né? Então, se foi qualquer ícone em uma vida passada, interessante, ok, mas essa não é a relevância, não é a importância. A importância aqui é a forma que você está olhando para aquilo, porque, de novo, em qual tempo e espaço nós estamos? No aqui e agora, é a única coisa que vale. Então, no aqui, agora, fui isso ou fui aquilo? Ok. Mas como você lidou com aquilo? Como que você se sente perante isso? Um padrão comportamental no hoje. E o mundo é mental, né? Então, uma transformação, como eu disse, que sim, é possível, tudo está na Bíblia, né? Tudo é possível dentro das infinitas possibilidades. Hoje, uma pessoa pode ganhar 2.000 reais em um mês, ou 2.000 reais em uma hora. Estou dando um exemplo aqui de 2.000, mas pode ser 100 mil, 1 milhão. Então, não é a questão do dinheiro, é a mentalidade da pessoa. Então, como que a pessoa está lidando com o boleto, né, nos pensamentos? Eu vou pegar ali, vou queimar o boleto e está resolvido. Não, é a mentalidade dela perante aquela situação. E isso tem um significado imensurável para a vida. Então, ponto de atenção, não vou negar, prepare para o print que não é print, né, mas ponto de atenção aqui, ó. Como você está lidando com a vida e, principalmente, como você está lidando
com você mesmo. Quais os significados, qual importância, qual cacto que a pessoa agarrou com ela. Eu não consigo, eu não mereço, eu não posso, não sou capaz, não sou bom o suficiente, que é uma crença master, uma crença mãe, ou esse diálogo interno está positivo, e assim eu percebo o significado, essa interação, esse relacionamento com a vida, esse relacionamento comigo. Percebe? Esse relacionamento, essa comunicação. E, trazendo consciência, me lembrei de um passado que você comentou, né? Putz, podia ter comprado Bitcoin. Mas como é que eu tô me comunicando com isso? Qual que é o relacionamento com isso? Tô me colocando um senso de culpa, ou de insatisfação, ou, ok, podia. Hoje eu posso comprar quanto? Vale investir ainda ou não? E, Sócrates, quais são outras possibilidades financeiras que estão acontecendo de moedas digitais, né? Ou de outros movimentos aí que eu posso investir e que eu vou me agradecer daqui 10 anos. Então, percebe, Fael, que tudo para mim hoje, vamos resumir muito o que a gente conversou hoje aqui, é essa forma de interação, de comunicação com a vida e com você. Trazendo a dualidade a nosso favor, o mundo interno e o seu mundo externo. Mas lembrando que é um senso de separação que não existe, porque o mundo externo nada mais é do que um reflexo do mundo interno. Então, como que eu estou lidando comigo mesmo? Quais os significados, importância, julgamento, consciência que eu estou tendo comigo e com a vida, com o outro? É uma base nossa da neuroquântica, dentro de todos os princípios, que a gente tem princípio da harmonia, da certeza, princípio da colaboratividade, da dualidade. O que se baseia em todos esses princípios? A permissão e aceitação. Permitir que o outro seja ele e permitir que você seja você. O outro, Fael, não é só pessoa. Pode ser situações, o universo. Eu até me emocionei um dia que veio essa consciência na comunidade, falando assim, né? O quanto que eu estou permitindo que Deus, consciência maior, universo, enfim, cada um dentro da sua crença. O quanto eu estou permitindo que Deus seja Ele na infinitude. Porque quando eu pego e coloco Deus numa caixinha, Deus é maravilhoso, Deus é isso, ou Deus é aquilo, seja a coisa mais incrível que eu esteja falando de Deus, eu estou limitando essa energia para que ela possa fluir através de mim. Percebe a base? Ó, permitir que o outro seja ele e permitir que eu seja eu. Então, o quanto eu estou permitindo que a vida seja a infinitude e que eu possa viver tudo isso junto. O quanto que eu estou permitindo que eu seja eu na minha infinitude, na minha divindade, na minha essência. Ou eu estou fundamentado em crenças, crendices, medos, traumas, hábitos, comportamentos, enfim. Isso daí faz uma ponte em relação ao futuro também, né? Porque as pessoas, muitas vezes, o lance do julgamento envolve muito o futuro que vai acontecer depois, né? Até o exemplo que você deu, ganhou os R$2.000 num dia, mas a maioria dos pensamentos, normalmente, que a gente observa, aí depois, e depois, e depois, né? O depois está caminhando para o futuro, né? E aí, lógico, essa questão de resolver questões do passado é muito importante. Mas dentro da nossa era atual, a gente vê que as pessoas estão muito ligadas ao futuro. Elas estão muito ansiosas. Não digo nem as pessoas que têm o transtorno de ansiedade, mas aquela ansiedade básica de querer saber o próximo passo. E aí essa ponte, muitas vezes, faz com que a pessoa tenha problemas no presente. Porque como mudar o futuro e saber que você mudou o futuro? Porque se a gente está o tempo todo vivendo nessa constante, o amanhã já é um reflexo de qualquer coisa que eu fiz hoje, não é verdade? Exato. Não, sensacional. Trazendo uma forma limitada, né, de funcionar nesta realidade, o hoje. Eu vou indicar aqui para frente como futuro e para trás como passado.
Eu estou vivendo no hoje. O ser humano, de forma genérica, tem aí 60 a 80 mil pensamentos por dia. Desses pensamentos, como a gente já falou, a maioria de forma automática, automatizada, né? E esses pensamentos são o quê? Conexões sinápticas dentro do nosso cérebro, fundamentados em experiências passadas, certo? Se eu estou no meu hoje, fundamentado no meu passado, fazendo uma projeção para o meu futuro, o que eu estou fazendo? Repetindo o meu passado. Eu fico num looping eterno. Então, qual que seria esse movimento de realmente criar um futuro diferente? Consciência no hoje. Como que eu mudo o futuro? Consciência no hoje. O futuro é o que é o futuro? É a construção do meu hoje, do aqui, agora. Com essa permissão de perceber as minhas crenças, a forma que eu estou funcionando, meus hábitos, meus condicionamentos, minha energia, a frequência que eu estou conectado, quais são os sentimentos que eu estou vibrando aqui, sentindo perante a isso, eu estou mudando o meu futuro. Ou não, deixando no piloto automático. Porque as pessoas sempre pensam, até dando exemplo de novo do Bitcoin, ninguém compra o Bitcoin pensando no passado ou pensando no presente, a pessoa pensa em valorizar para que ela colha frutos, e assim, com outros investimentos, outras coisas, né? E aí, eu acredito que é uma forma, dentro de tudo isso que você falou, das pessoas ficarem mais tranquilas, saber que existe algo que pode ser feito agora, e muitas vezes não é em relação àquela expectativa que a pessoa tem. Mas e aí, se você tem essa ferramenta na mão, procura usar, não é? Se você está querendo uma outra ferramenta, você não pode negligenciar que você tem agora e tudo mais. Mihael, se você tiver mais perguntas, eu sei que você pode ter, pode fazer as perguntas. E lembre-se, tá aqui, papo filosófico, papo cabeça, papo neuroquântico. Deixa o teu like, carimba o like, compartilha presente, tá? Para que as pessoas possam ver no futuro também, e você também pode ver mais vezes. Agora, não tem como você ver no passado. Lembre-se disso. Joga para o futuro também, joga para o presente para as pessoas poderem assistir. Você falou do ferramenta que eu tenho aqui agora, mas muitas vezes uma expectativa, putz, poderia ter uma outra ferramenta, algo para resolver isso. Mas aí, de novo, a gente faz esse questionamento. Ok, você tem isso. Faz com o que você tem, no senso literal mesmo. Eu tenho essa consciência. Dê o primeiro passo. Muitas vezes, e eu estou dizendo isso 100% das vezes, a partir do primeiro passo, um universo de possibilidades vão surgir, que antes daquele primeiro passo, a pessoa não enxergava. Então, um exemplo é o farol do carro. Eu estou dirigindo, imagine você em casa aí, ó, dirigindo o carro numa estrada à noite. O farol do carro é o que eu enxergo, é o que eu tenho como consciência. Aí eu leio um livro, assisto um podcast, faço um curso, me aprofundo na neuroquântica, eu dou um farol alto. Eu começo a ver mais da estrada. Mas percebe que eu ainda estou limitado. E aí eu vou de novo, leio mais livros, faço mais cursos, faço mais movimentos, começo a realmente trilhar esse caminho. Eu dou o farol mais alto. De repente, amanhece. E eu começo a perceber que há montanhas e que existe ainda possibilidades além do horizonte. Então, por isso que eu digo que é muito profundo esse papo da neuroquântica, das possibilidades, da permissão, do fluir com a vida, né, de se permitir acessar as infinitas possibilidades, do soltar da física quântica, porque são caminhos e caminhos que você pode trilhar. Mas uma certeza eu tenho, todos os caminhos dão a Roma. Então, isso nos tira da posição de julgador, de será que eu estou pegando o caminho certo? Será que aqui eu vou alcançar o que eu quero? Lembre, não se permita se limitar pelos meios do exemplo lá da mulher que precisava de mais dinheiro, bateu o carro e a seguradora pagou. Então, não se prenda aos meios. Literalmente,
só vai na permissão, na aceitação, estar aberto para a vida, né? A mente, Fael, é como se fosse uma terra fértil. A consciência não é eu entender o que está nascendo, é eu entender o que eu estou colocando como semente. Eu não comentei a base dos nossos princípios? Permitir que o outro seja ele e permitir que você seja você. Quando eu pego uma semente, seja qual for, e coloco na terra, a natureza vive isso. A natureza se permite que o outro seja o outro. A terra está permitindo que aquela semente seja ela e faça o quê? Floresça. Agora, se eu coloco uma semente com veneno, a terra vai fazer a mesma coisa. Ela não vai julgar. Não, essa é uma semente com veneno. Não vamos germiná-la. Não, a terra vai deixar fluir. Ela está no que? Na permissão. Quer ver um outro aprendizado da natureza? Uma árvore que dá o fruto manga, uma mangueira. Você acha que quando tem uma manga linda ali, ela fala, ela pensa, ela julga, né? Será que um humano vai vir aqui, vai fazer um suco maravilhoso, ou vai se deliciar com essa manga suculenta? Ou será que essa manga vai cair no chão e vai apodrecer e ninguém vai utilizá-la? Não. O que ela está na permissão? De servir, de fluir, de florescer, de entregar o melhor. Esse é o movimento para a nossa era, para a nova era do ser humano. Não estamos mais na era de inspire e solte tudo que você não quer mais, né? Solte suas limitações. Não, estamos no momento de reconhecer a nossa essência, a nossa luz. O momento é inspire amor e exale gratidão. Inspire luz e solte mais luz. Percebe que esse é o movimento pro hoje, pro aqui e agora, e aqui a gente está indo um pouco mais para o senso da espiritualidade, né, um senso mais sutil, energético da coisa, que é o propósito dessa experiência humana. Qual é? O autoconhecimento, mas não eu sou isso, eu sou aquilo, que eu falo que o autoconhecimento não é conhecer quem você acha que você é. O autoconhecimento é autoconsciência, autoconscientização, esse movimento de você reconhecer a divindade do seu ser. E assim a gente muda o quê? O futuro. Muito bom, hein? Muito profundo, muito... Acho que quem tá em casa aí, ó, volta essa parte, porque foi bem relevante o que ele falou. E aí, Mihael, tem algo a dizer? Por aqui tudo certo. Por aí tudo certo? Por aqui tudo certo. Tá suficiente, não quer fazer pergunta? Bom, com todas essas questões, eu vou pedir para você falar como as pessoas te encontram, né? As tuas redes sociais e as tuas iniciativas, que eu vi que você está à frente de algumas iniciativas bem interessantes. O teu podcast, né, em conjunto com o Pércio, que eu já fui lá, foi muito bacana, pessoal, Saúde Energética, e tem diversas entrevistas interessantes lá, o espaço também é muito bacana e acolhedor. E fala aí um pouquinho das suas atividades e convites aí pro pessoal. Maravilha, gratidão pelo espaço. E eu deixo aqui também um presente, né? Quando você falou assim, né, mudar o futuro através de estar no presente. É um trocadilho, inclusive, né? Que o momento hoje é o presente. E é literalmente um presente como se tivesse vindo embrulhado para você, né? O que você vai fazer com isso no aqui e agora? Eu quero dar um presente para todos vocês, o e-book da gratidão. Né? Então entra no nosso Instagram, Engenharia da Humanidade, e lá você digita, tem o post do e-book da gratidão, você pode deixar digitado lá, que você viu a gente aqui, que é o e-book da gratidão, enfim, ou no direct, mande uma mensagem para nós, e você vai receber esse e-book, e lá tem experimentos mostrando o poder da gratidão, como realmente praticar a gratidão, que a gratidão transforma. E lá também você vai ser presenteado dentro do e-book com uma videoaula, com o próprio processo da gratidão, que você pode fazer num caderno, ou se você quiser, você pode imprimir também, e fazer ali o passo a passo,
para transformar a vida. E eu digo, esse foi o primeiro movimento que eu fiz quando eu estava no fundo do poço, no qual eu consegui sair, respirar e fluir. E hoje estou eu aqui, né, falando, né, sobre sim, é possível essa transformação. Então, nesse e-book tem esse passo a passo do que eu fiz referente a esse processo da gratidão, para que, independente da sua situação, sim, existe luz no final do túnel, como eu disse, você bendito, você bendita é a luz, não é? E em todos os lugares, Instagram, YouTube, enfim, no próprio Google, digitando Engenharia da Humanidade, vocês encontram a gente, Engenharia da Humanidade. E tem o podcast também, né, Saúde Energética, aqui no YouTube, que é um episódio sensacional, uma aula que a gente teve lá com o Fael, falando muito sobre consciência da Umbanda e tudo mais, não é? Muito bacana, muito agradável estar lá. Quero agradecer a tua presença, a presença do Pércio aqui nos bastidores, dizer que também foi muito bem acolhido ali, que as portas estão abertas. Mas antes de terminar, eu quero fazer uma pergunta para você. O que é saúde para você? É a pergunta que a gente faz logo no começo de todos os episódios, né? O que é saúde? E eu te falo, saúde é estar em consciência e em plena harmonia. Qualquer desarmonia, seja numa reatividade ou numa passividade, ou seja, num negativo ou num positivo, qualquer extremo, seja físico, mental, emocional, espiritual, é um desequilíbrio, é uma desarmonia, é falta de saúde. Então, para mim, saúde é estar em harmonia, tanto no mental, né, na questões de crenças, crendices, no emocional, como que você, as suas emoções, como que você está lidando com as emoções, no espiritual, né, no energético, percebendo a sua vibração, e também no físico, cuidando do seu corpício, né? Muito bom, essa foi uma boa resposta, hein? Essa é uma excelente resposta. Gratidão mais uma vez por ter dado essa oportunidade aqui para o pessoal do canal conhecer o teu trabalho, trouxe elementos fantásticos, sei que vai ser muito proveitoso para você que está aí assistindo. E lembre-se, pessoal, compartilha, coloque seus comentários, inscreva-se, olhe as redes sociais dele que estão aqui na descrição para que você também possa conhecer de forma mais aprofundada. Logo mais, nós vamos ter uma foto collab lá no Instagram, @filhosdotodo, que vai ter também o Instagram que ele mencionou. Então, um grande abraço para você que está assistindo e eu vejo você aqui no nosso próximo episódio. Até lá!